Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre as cheias do Rio Doce, abordando Colatina, abordando a cidade de Linhares também. Essa é a maior preocupação dessas duas cidades, já que ainda continua chovendo na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais. Ontem eu expliquei um pouco por que essa água toda chega aqui na nossa região. Porque na cabeceira do rio, no Rio Doce, chove bastante e o número de desabrigados aumentou. De acordo com a Defesa Civil, já são 12 famílias desabrigadas em Linhares. Daqui a pouco nós vamos mostrar imagens desta manhã, principalmente das ações que estão sendo colocadas em prática para atender essas famílias. E ainda dando um giro pelo estado nas informações e principalmente dos efeitos das chuvas em outros municípios. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações então. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Em instantes nós vamos trazer, os motoristas estão revoltados com mais um aumento nos preços dos combustíveis. Eu sou motorista e eu também estou revoltado. Produção, tudo bem? Tem motorista aí, não é? Vocês também não gostaram disso. Eu já expliquei aqui, eu não sei nem quantas vezes eu já expliquei aqui por que os combustíveis aumentam. Os preços, aliás, dos combustíveis têm aumentado muito. Eu já expliquei bastante. Deu para entender que não tem nada a ver com o ICMS. O ICMS dos estados, inclusive, está paralisado. Não está havendo esta cobrança. Nesse momento, não está havendo essa cobrança. E mesmo assim, os preços dos combustíveis têm subido e subido bastante. E não é notícia velha não, viu, gente? O aumento já começou a valer, não é? Ou mais um aumento nos preços dos combustíveis. Essa notícia eu vou trazer agora com a Jéssica Trucati, lá da Grande Vitória, porque vale para todo o estado. O aumento aqui, se não estou enganado, os preços estão em R$ 6,89. Nos postos da cidade de Linhares, é esse o preço praticado. Vamos lá, Jéssica Trucati tem outras informações. Me conta, Jéssica. Se já não bastasse as altas significativas nos alimentos e nas contas do início deste ano, os capixabas vão precisar também encarar um valor mais salgado quando se trata do preço do combustível. E quem dirige está sentindo no bolso esse aumento. A gente que trabalha no dia a dia e precisa estar sempre abastecendo, sente bastante, né? Muitos aumentos consecutivos e a gente sempre espera que abaixe um pouco, mas quando abaixa, quando aumenta o dobro. Então realmente fica muito difícil e pesado para a gente. E esse consultor de obras, por exemplo, já está gastando em torno de R$ 600 por mês. Antes, ele gastava R$ 200 para trabalhar. A gente está sofrendo aí com isso aí, né? E não tem jeito, a gente tem que andar. A gente vai fazer o quê? Entendeu? Que tem que tomar providência as autoridades, mas eles não tomam. Então quem sofre é a gente. A partir de hoje, gasolina, etanol e o diesel vão sofrer aumento de preços. A Petrobras anunciou reajustes nos valores de venda dos combustíveis para as distribuidoras. Essa é a primeira elevação nos valores em 2022. Com essa decisão, o preço médio da gasolina vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Já o diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Desde janeiro de 2021, a gasolina acumula uma alta de 77,04% e o diesel de 78,71%. Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, ainda em 2021, os preços para o consumidor final nos postos subiram mais de 44%, o gás de cozinha em 33% e GNV em 36%. Segundo a agência, o preço final tem ainda a margem de lucro dos postos e também os impostos.
De acordo com a Petrobras, esses ajustes seriam importantes para garantir que o mercado siga bases econômicas e sem riscos de desabastecimento aqui no Brasil. A companhia ainda afirmou que está mantendo os preços em equilíbrio com o mercado e que o último aumento ocorreu apenas em outubro do ano passado. Mas quem sofre mesmo é o consumidor final que precisa dirigir no dia a dia. Leidmar, por exemplo, trabalha com frete e está preocupado. A gente roda bastante, né? Então tá sendo aceitável. Hoje em dia, eu estou até querendo desistir de trabalhar de frete, que não está dando para poder ficar pagando gasolina. Eu conheço muitos Ubers, amigos meus, que relatam o seguinte: se não fosse o gás, colocar o kit gás nos carros, não teria situação para eles trabalharem. E é verdade. Gente, mais uma vez eu vou repetir aqui que o ICMS, que é cobrado pelos estados, está interrompido. Essa cobrança não está sendo feita. Foi um acordo feito no ano passado, envolvendo o governo federal e os governos estaduais. Então, não tem essa cobrança. Aí, por que há o reajuste mesmo assim dos combustíveis? Porque é o que nós estamos falando. A dolarização dos combustíveis é o principal fator. E o fato de ter investimento em bolsa, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela pertence ao governo, 51%, só que os outros 49% estão nas bolsas de valores de Madrid, de Nova York, a Ibovespa. Então é isso. É por isso que os preços aumentam muito, porque a Petrobras decidiu acompanhar as oscilações do mercado internacional. Está dito, né? Está bem claro. Bem, saindo desse assunto, eu quero falar sobre desabrigados aqui na cidade de Linhares. Atenção! O nível do Rio Doce aumentou. Eu tenho imagem aí da régua de medição de hoje de manhã. Então vamos colocar na tela. Havia uma expectativa de ainda hoje nós já termos aí um percentual próximo de 5,90. Quase, hein? Bateu na trave. Olha isso aí, ó. 5,78. O que no meio desse emaranhado de notícias preocupantes, uma boa notícia. O Rio não subiu ao ponto esperado. Não subiu. Então, é uma boa notícia no meio dessas notícias ruins, porque o número de desabrigados aumentou. De acordo com a Defesa Civil, já são 12 famílias que hoje estão desabrigadas aqui na cidade de Linhares. Tem imagem aí dos desabrigados? Se tiver, vamos colocar na tela também. Essas famílias estão sendo assistidas hoje pelo poder público. Até os animais foram resgatados de lugares que ficaram tomados pelas águas. Aí eu vou ter que lembrar o bairro Olaria, né? O bairro Olaria está nessa situação. Degredo, uma localidade ao interior também, há muitas reclamações lá, e Povoação que continua com acessos interrompidos. Essa imagem aí, por exemplo, é do bairro Olaria, não é? O bairro Olaria que está desse jeito que nós estamos mostrando. Crítico. Uma situação crítica do bairro Olaria, porque a água vem e toma conta de tudo. Mas essas pessoas estão morando bem próximas do Rio Doce. Aí nessa virada dessa câmera nós vamos mostrar que até próximo da barragem que foi feita, um dique de contenção que foi feito pela Renova, né, nesse trabalho para proteger a água que chega nas casas, está aí perto também. E nós vamos mostrar. Está muito próximo, aí, ao fundo do Rio Doce. E aí seria inevitável que numa enchente, numa cheia do Rio Doce, essas casas não fossem tomadas, como nós estamos mostrando. Dá só uma olhada aí como a água tomou e tomou conta de tudo. Chega a ser impressionante. Ao fundo, a ponte de acesso principal aqui da cidade de Linhares, e aí a obra que eu disse agora há pouco. Ó. Então está tudo muito próximo, seria inevitável. O rio chegou a 6,82, a 5,80, aliás. Nesse momento tem uma expectativa de novos boletins chegarem com novas informações, porque pode ser que o rio suba ainda mais. Mas me deixa um tanto menos preocupado o fato do Rio Doce não ter subido da forma que se esperava, não é 5,90. Um pouco disso. Mas a situação é crítica. Olha, a imagem de baixo, do mesmo local que nós estávamos mostrando agora há pouco, né? Que é preocupante, a água tomou conta de tudo. 12 famílias tiveram que deixar as suas casas. Existem outras famílias aí no bairro Olaria que não saíram. Mas a Defesa Civil está atenta a essa questão, a essa situação. Está bem atenta, portanto. Quem precisar, precisa ligar para a Defesa Civil.
os desabrigados foram levados para o ginásio esportes do bairro da Conceição. Essa imagem foi feita pela nossa equipe de reportagem, veja aí, de pessoas que estão no entorno ali do ginásio. E uma outra imagem lá do Cais do Porto, como nós estamos mostrando agora. É a base, né? O Cais do Porto é a base. E aí choveu, o Rio Doce subiu, muitos curiosos naquela região. Esses carros aí normalmente não ficam. A gente vai aí fazer matéria direta e não tem esses carros. São curiosos acompanhando a situação do Rio Doce, a cheia do Rio Doce aqui na nossa região. Ainda hoje nós vamos trazer Saulo Meirelles aos estúdios do programa Ronda da Cidade. Sabe qual é a preocupação? Covid. Eu comentei aqui, produção, que eu fico com a sensação, às vezes eu ando no meio da população e eu fico com a sensação de que as pessoas já estão meio que assim, o Covid acabou. Eu não sei se vocês estão também percebendo a mesma coisa, mas não acabou. Nós tivemos uma matéria que foi vinculada aqui no programa Ronda da Cidade, dando conta de que em um dia, 24 horas, houve 300 casos registrados aqui na cidade de Linhares. Imaginem, em 24 horas, 300 casos de Covid-19. Ainda é uma grande preocupação. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. Voltamos já. Coloca no ar para mim a Rede Descontão e a promoção de agora. Agora você pode dar uma passada na Rede Descontão e aproveitar promoções. Qual é a promoção que está lá? A nossa produção foi buscar vitamina C. Gente, como é importante, né? Nunca foi tão importante ter uma vitamina C em casa. Olha esse preço aí, 3 tubos por R$ 25. Vale a pena aproveitar. Essa promoção continua na subida para o mercado municipal. Eu falei que a pauta principal de Linhares é chuva. Eu tenho vários vídeos da comunidade, né? Alguns com áudio, outros sem. Mas vamos usar os com áudio. Se você for mandar vídeo para a gente, aliás, coloca o telefone aqui, produção, do nosso WhatsApp, para que nós possamos informar a comunidade. Se você for mandar, de preferência, mande com áudio. Nós vamos mostrar aqui a sua informação no programa Ronda da Cidade. Vou mostrar um deles aí. Teve um motorista que, transitando ali pelos lados da Polícia Rodoviária Federal e passando na Ponte Presidente Vargas, ele fez questão de filmar o quanto essa água tomou conta das proximidades, do entorno do Rio Doce. Você que é de outro município e está nos acompanhando, dá só uma olhada aí, ó. O motorista, ele foi na batata, rapaz. Ele filmou tudo e disse o seguinte, eu nunca vi tanta água assim, mas nesse local, claro, nesse local. Olha aí, dá pra gente entender que é próximo do Incapé, essa entrada aí. E o Corpo de Bombeiros, você vai ver agora, o Corpo de Bombeiros fazendo um resgate, ó, fazendo um atendimento. Porque a água tomou conta de tudo. Veja aí, ó. Aí ele vai passando para a Ponte Presidente Joaquim Calmon e ele constata também que o Rio Doce ele está, obviamente, né, no nível bem acima do que a gente está acostumado a ver. Sempre são constatados bancos de areia aí, ó. Quando você destampa diretamente com essa imagem, quem passa por aí sabe disso, sempre a gente vê bancos de areia. Cadê os bancos de areia, ó? Sumiram. Sumiram. É muita água nesse Rio Doce descendo da cabeceira do Rio Doce aqui para a nossa região. Saindo desse assunto, vamos trazer aqui o setor de polícia. Um homem de 29 anos morreu depois de trocar tiros com a polícia no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Um ônibus foi incendiado e a Jéssica Trucat vai trazer agora essas informações, não é? Jéssica, me conta tudo. Um homem de 29 anos morreu na noite de ontem após trocar tiros com a polícia militar em Cariacica. Os policiais estavam realizando patrulhamento no bairro Presidente Médici quando viram 2 criminosos armados, que ao notar a presença policial, chegaram até mesmo a empurrar uma mulher de 72 anos. Em seguida, eles atiraram contra os policiais. Os militares se depararam com 2 indivíduos de posse de arma de fogo, onde um estava de posse de uma pistola e o outro de uma calibre 12. Esses indivíduos, ao avistarem os militares, efetuaram disparos na direção deles e, conforme está escrito no Código Penal e no Código Penal Militar, eles repeliram a injusta agressão. Um suspeito conseguiu fugir do confronto, mas o outro rapaz, Alessandro Freitas Santos, de 29 anos, foi atingido. Com ele foi encontrada uma pochete cheia de entorpecentes e também dinheiro.
A polícia acredita na possibilidade de Alessandro estar envolvido diretamente com o tráfico de drogas da região. Ele, inclusive, tem passagem criminal na justiça e estava com uma espingarda calibre 12. O outro suspeito estaria também com posse de uma pistola. Ele tem passagem criminal por receptação, mas isso independe para nós, porque nós analisamos a situação em tela. Sendo um bandido perigoso ou sendo alguém iniciando no crime, a gente analisa a situação. Autorizou ou não a ação policial? Por que usou a força daquela forma? Então analisamos o fato concreto e, nesse caso, autorizou o policial a efetuar disparo, porque ele efetuou disparo contra o militar. A polícia agora vai abrir um inquérito para averiguar a ocorrência. Em primeiro momento, a ação policial foi em legítima defesa. Toda atuação militar onde decorre lesão ou morte é instaurado inquérito policial militar. E todas essas informações que chegam são devidamente apuradas. Se há ação ilegal, o militar é responsabilizado. Porém, no caso, em tela, não se vislumbra isso. Houve realmente a legítima defesa. Segundo o capitão Pontes, no final da noite de ontem ainda, um ônibus do sistema Transcol foi incendiado no bairro. Segundo policiais e moradores da região, o incêndio tem relação com a troca de tiros entre policiais militares e traficantes e também com a morte de Alessandro. A atenção que os criminosos querem, nós daremos. Nós temos apoio da instituição para isso, comando da instituição, a Secretaria de Segurança Pública, e nós vamos ocupar o terreno para resolver essa situação. E por motivos de segurança, os ônibus na manhã desta quarta-feira não circularam próximo ao bairro Presidente Médici. A Polícia Militar também já tem informações de quem seria o mandante do incêndio contra o ônibus. Isso foi uma medida imediata da CETURB para evitar que novos incidentes acontecessem, mas agora nós já ocupamos o terreno. O comando da instituição tem nos auxiliado, tem nos dado suporte externo para a gente aumentar essa presença policial. Porque nós trabalhamos para garantir a tranquilidade pública. Nós queremos que o cidadão de bem desloque com tranquilidade. Essa sensação de medo não deve existir. Pois é, isso é que é importante. O mais importante é ter preservado esse direito via polícia militar, que é a polícia de repressão. É isso aí. Gente, eu vou atender aqui alguns moradores. Tem morador do Residencial Rio Doce. Um abraço para todos vocês aí, Residencial Rio Doce. Estão dizendo o seguinte: será que não tem risco dessa água toda chegar aqui, nas casinhas do bairro Aviso? Por que vocês ainda não comentaram nada disso e tal, não sei o quê? Bom, o dique de contenção que foi construído aí diz que não. Muito embora a gente não possa brincar com a natureza. Mas foi construído um dique de contenção aí para evitar que, num caso de cheia, essa água toda chegasse nas casinhas do bairro Aviso ou Residencial Rio Doce. Tomara que não, vou ficar torcendo para que não, viu, gente? Eu vou ficar torcendo para que não chegue aí. Bom dia, meu amigo Osés Farias, eu sou Tonho Ducha, não perco o seu programa jamais. Tonho Ducha, um grande abraço para você. Nova Esperança, manda um alô para Maria da Penha, minha mãe, e para o Rafael, e Bianca, e a Silvana, e a Natália, e o Mineiro, e a Gabriela. Família inteira, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Daqui a pouco de volta com outras informações. Essa câmera aqui está funcionando, gente, tá? Eu posso virar para cá? Então tá. Daqui a pouco de volta com outras informações. Ainda hoje o secretário de Saúde do município de Linhares passa pela nossa audiência. Voltamos já. A audiência bombando. Eu continuo interagindo aqui com a sociedade que resolve nos acionar, é claro, para vários assuntos. Ouça essa que acabou de chegar. Gostaria que vocês cobrassem dos responsáveis pelas obras à beira da linha verde. Eu, passeando com minha netinha, me deparo com um irresponsável, sem noção, fazendo necessidades ali naquela região. Gente, pelo amor de Deus. Não tem cabimento, não tem explicação isso aqui. Está em obras, está em obras. A gente sabe disso. Agora, o sujeito decide usar aquilo ali como banheiro, aí é brincadeira, não é? Mas a resposta logo vem. A Guarda Civil ela tem feito rondas naquela região e ela já está atenta com relação a isso aí. O morador se preocupou com toda a razão. Claro, está passeando com a netinha e de repente se depara com um negócio desse. Absurdo. Não, de jeito nenhum.
Morador, muito obrigado porque nos confiou a confiança do nosso jornalismo aqui, é sempre muito importante. O morador confia no nosso jornalismo. É isso aí. Supermercado Chaves, hoje tem a Quinta da Carne. Tem a Quinta da Carne no Supermercado Chaves? Então vamos colocar aí coxa e sobrecoxa a R$ 11,99. Filé de peito a R$ 14,99. A asa R$ 13,99. Tem mais, tem outro encarte aí? Ah, tem, claro que sim. Olha o preço da costela gaúcha, hein? R$ 21,99. Lagarto, R$ 32,99. Quinta da Carne do Chaves. Vai lá no bairro Canivete e aproveite. Mais de 2.300 famílias podem perder a fonte de renda com a privatização do terminal pesqueiro na Praia do Suá, em Vitória. O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca, Abraham Lincoln, esteve na região para ouvir a comunidade. Vamos saber o que Abraham Lincoln disse. Foi por isso que nós viemos aqui a Vitória, hoje, ver essa situação. Vamos marcar uma audiência com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com o nosso secretário Jorge Seif, que é justamente para rever isso aí, tirar o terminal pesqueiro de Vitória, que é tão pequenininho, diante dos problemas que o Brasil tem, dos outros terminais pesqueiros, isso não existe. E quantas mil pessoas vão ficar prejudicadas por conta disso? Então, a nossa preocupação é essa, a preocupação da colônia, da federação, e nós estamos aqui justamente para conversar com os pescadores e com os dirigentes da colônia e levar ao governo a nossa palavra de ser um equívoco muito grande. Pois é, tá aí as palavras de quem pode tomar providências com relação a isso. Produção, coloque imagem de Colatina para mim. Nós temos lá uma situação que também é muito complicada, a exemplo do que nós já falamos aqui da cidade de Linhares. Olha, esse aguaceiro todo aí tem a tendência de chegar aqui. Exatamente essa é uma outra preocupação muito grande de quem é ribeirinho na cidade de Linhares. Porque o Rio Doce em Colatina está nesse nível que estamos mostrando. Rio Doce, portanto, chegando a um nível que também preocupa em Colatina. Veja aí, ó, ruas que foram tomadas também por muita água. Colatina e Linhares, né? Sempre nessa preocupação grande. E muitos moradores tiveram que ou levantar os seus móveis ou retirá-los de dentro de suas casas. Então, é isso aí que a gente está mostrando. A situação lá é exatamente essa. Você que precisa trocar de óculos, eu vou te dar uma super dica. Ótica Nova Visão, bem localizada no centro de Linhares, com espaço agradável, atendimento de qualidade, as melhores marcas para você e sua família. Há atendimento para convênios, hein? Parcelamento em 6 vezes no cartão e descontos para aposentados, pensionistas e estudantes. Vá lá e faça uma visita, faça também orçamento sem compromisso. Ótica Nova Visão, Avenida Governador Lindenberg, 846, na entrada da Galeria Shopping Pátio Mix. Há um telefone de contato, 999-25-2971. Daqui a pouco de volta, Saulo Meirelles, o secretário de Saúde da cidade de Linhares, vai falar sobre coronavírus, a situação de agora da cidade de Linhares. Vamos trazer todas as informações já já. Como eu prometi, Saulo Meirelles, aqui nos estúdios do programa Ronda da Cidade. Saulo, é sempre bom tê-lo aqui no programa, trazendo informações. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Oséias. A gente está sempre à disposição. Bem, o que nos fez trazer o Saulo aqui é uma informação que nos chamou muita atenção, Saulo, que é sobre coronavírus, a última terça-feira, aquelas 24 horas da terça-feira ali, onde foram constatados mais de 300 casos, novos registros de coronavírus aqui na nossa região. A situação de Linhares hoje, ela é preocupante por causa do coronavírus? Não tenha dúvida. É claro que a gente gostaria de estar aqui falando de outros temas importantes da saúde, mas é necessário falar disso novamente, né? Nós tivemos 300 casos na última quarta, mas assim, não é só isso. Ontem nós tivemos 136 casos somente na unidade Sentinela confirmados. Uma unidade apenas. Uma unidade apenas. Então, essa média, a preocupação principal é que essa média ela tem crescido. Está tendo um crescimento dos casos positivos. E um outro fator agravante também é que hoje não só a Covid, nós temos também a influenza. Então, assim, uma outra preocupação grande é da saúde pública. Muito bem. A influenza que, inclusive, às vezes se perde um pouco. A gente se perde nos diagnósticos, né?
porque nós temos a Covid, nós temos a influenza e tem alguns sintomas, inclusive de dengue. Eu, por exemplo, quando peguei dengue, achei que estava de Covid, mas não, estava com dengue. Então, tem uma diferença. E essas duas informações são extremamente preocupantes também. Muito preocupante. Eu vou fazer aqui uma fala a respeito da questão hospitalar, só para a gente ter uma ideia do quanto hoje a Covid, né, a influenza, a dengue, a dificuldade que existe de controle. A internação, por exemplo, é claro, você não pode fazer uma internação de um paciente que está com Covid juntamente com o paciente que é influenza. Então, os leitos de UTI hoje têm que ser separados. É uma preocupação a mais do município de ter os leitos reservados para influenza e também os leitos de Covid. E isso, nós estamos começando a medir esses indicadores agora. É um fato novo, então esses indicadores estão sendo medidos. O Estado está preocupado também em fazer essa medição, mas o município se antecipou. Os casos de internação, existe teste tanto para Covid, tanto para influenza, exatamente para evitar qualquer tipo de problema. Bem, agora falando a respeito está se mantendo então uma média de casos aqui. Nós falamos de 300 em 24 horas, mas se a gente pegar esse número que o senhor trouxe lá da Sentinela, só de lá, a gente vai ver que esses 300 casos aí podem ser números, por exemplo, diários. Eu não sei se eu posso confirmar isso. Pode confirmar, porque isso é estatística. Então, a gente teve um crescimento. No mês de janeiro, nós começamos em média com 30 casos diários, 40, e rapidamente nós atingimos 300 casos diários. Então, isso é uma média, é estatístico e com nitidamente uma tendência de crescimento. Muito bem, então uma média de 300 novos casos é muito, hein? É muito. E aí eu queria saber sobre as ocupações de leitos com tudo isso. Ainda nós temos uma situação que nos deixa mais aliviados ou a situação realmente está tocando para uma preocupação também com relação a leitos? Hoje, infelizmente, a gente não pode falar em alívio, porque nós temos hoje 22 leitos de UTI disponíveis no HGL e desses 22, 18 já estão ocupados. Então voltamos a ter uma posição de extrema preocupação. Então isso a gente fala não para amedrontar a população, não é esse o objetivo. O município sempre esteve preparado, está preparado para enfrentar esse momento, mas precisa de retomar os cuidados. É hora de se retomar os cuidados, porque a questão hospitalar, a gente já está tendo uma sobrecarga em termos de ocupação de leitos. Muito bem. A gente vê pela cidade, enquanto a gente mostra imagens do HGL, esse é o local, né? Sentinela, que nós falamos aqui. A gente vê, às vezes, as pessoas dizerem assim, Covid existe, mas não é igual lá no começo, né? Nada está igual. Então, houve um relaxamento. Eu não sei se o secretário Saulo, ele vai me dizer que também percebeu isso. Esse meio relaxamento nas pessoas, na percepção de Covid. E isso torna a situação ainda mais preocupante se tiver esse relaxamento. Não é? Eu não sei se a percepção é a mesma de vocês lá na secretaria. Zé, não tenha dúvida que houve um relaxamento. É claro, a gente compreende até um certo ponto, porque foram 2 anos de sufocamento. E quando se percebeu que a vacina estava sendo efetiva, naturalmente a população relaxou, até porque foram 2 anos que não se encontrou, não teve encontro de família, as confraternizações. Então, natural que depois de 2 anos de sufocamento houvesse esse relaxamento, sendo que existia uma tendência né, de controle. E essa tendência hoje não existe mais. Então, houve um relaxamento sim, mas é necessário retomar os cuidados agora. É natural que houvesse esse relaxamento, até porque a tendência de controle existia, os números estavam caindo, mas esse crescimento veio muito rápido. E esses indicadores nós só conseguimos ter à medida que vai ter agravamento ou não. No primeiro momento, houve uma afirmação, olha, os casos não estão tendo agravamento em função da vacina. Mas é cedo para a gente dizer isso, porque os leitos de UTI já começaram a ser ocupados. Então, nós não podemos afirmar isso também, que não vai existir o agravamento, né? No primeiro momento, imaginou que não, mas hoje já começa uma preocupação, porque os leitos de UTI começaram a ser ocupados. Muito bem. Gente, essa entrevista vai continuar no rádio, onde eu estou sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Saulo vai me acompanhar agora até a Rádio 106.1. Se você quiser ouvir mais, só colocar lá no seu rádio.
Muito obrigado por ter vindo aqui no Ronda da Cidade, na nossa querida TV Sim. Valeu. Eu que agradeço o convite. Valeu. Gente, o Ronda volta amanhã. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.